Olá, hoje nós vamos aqui atender o pedido do Isaac, que pede para a gente dar uma trabalhada aqui com a fórmula de Bhaskara, né? Resolver equações de segundo grau. Lembrando que resolver equações do segundo grau nada mais é do que encontrar as raízes de uma equação. Ou seja, a raiz de uma equação é aquele valor que você aplica em uma equação desse tipo, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, quando você aplica algum valor aqui em x, esse lado aqui todinho também vai ser zero. E aí essa equação é válida, né? Então, para a gente achar esta equação, não dá para fazer pelos métodos normais da álgebra, então a gente necessita de uma fórmula que o cara lá chamado Bhaskara desenvolveu para a gente. A fórmula é simplesmente isso: x igual a menos b mais ou menos raiz de delta, tudo sobre 2a, onde este delta ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. E a gente observa o seguinte: quando eu calcular o delta, que eu sempre começo por ele, se ele for maior do que zero, ou seja, se ele for um número positivo, então esta equação terá duas raízes reais distintas, ou seja, duas raízes diferentes, dois resultados possíveis. Quando eu calculo o delta e ele é igual a zero, então nós teremos duas raízes reais iguais, ou seja, o mesmo número vai ser as duas raízes, serão números iguais. Quando a gente calcular o delta, que ele der menor do que zero, então a gente vai simplesmente dizer que não existe, espera aí que eu errei o símbolo, a gente vai dizer que não existe, esse símbolo aqui quer dizer não existe raiz real para esta equação. Bom, mas vamos logo para os exemplos para ficar mais fácil de compreender, não é? Aqui na letra A, o Isaac nos deu a seguinte equação: x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Antes de mais nada, eu preciso saber quem é A, B e C nesta equação. Bom, isso não tem dificuldade nenhuma, né? O número A ele vai sempre estar colado no x ao quadrado. E quando não tiver nenhum número colado, a gente sabe que tem o 1 oculto. Então o A vale 1. O B ele sempre vai estar colado no x. No caso aqui nós temos o 2. E aquele número que não tiver o x, ele será o C da equação. No caso aqui o menos 8. Não podemos esquecer de comparar o sinal, né? De considerar no caso aqui. Então vamos para a fórmula, né? A gente começa calculando o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Gente, não importa se a gente já decorou a fórmula, a gente sempre começa escrevendo a fórmula do jeitinho que ela é, né? Se o professor passou aí 80 equações para você resolver, então você coloca a fórmula 80 vezes. E agora aqui a gente substitui, né? Delta é igual a b quadrado. Quem é o b? 2. Então fica 2 quadrado menos 4 vezes a. Quem é a? 1. Vezes c. Quem é o c? Menos 8. Colocamos os parênteses para não se atrapalhar os sinais. Então, delta é igual a 2 quadrado é 4. Aqui a gente tem a multiplicação, então compara o sinal primeiro. Menos com mais menos e com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8,
32. Assim, nosso delta é igual a 36. Como é positivo e é maior do que zero, nós vamos ter duas raízes diferentes. Então, vamos aqui na segunda parte. A segunda parte da fórmula é, na verdade, a fórmula principal. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b, mas quem é o b? 2. Se o b é 2, o menos b será menos 2. Isso aqui mais ou menos raiz de delta, que é 36. Tudo isso sobre 2 vezes a, e o a vale 1. Então, eu tenho que x é igual a menos 2, mais ou menos, raiz de 36 é fácil, é 6. Sobre 2 vezes 1, 2. Pronto, aqui está o momento onde a gente pode constatar que a equação terá duas raízes diferentes. Porque aqui a gente tem duas contas em uma só. Tem uma adição e tem uma subtração. Então a gente separa aqui em x1, que vai ser a soma. Menos 2 mais 6 sobre 2. E separa em x2, que vai ser a subtração. Menos 2 menos 6 sobre 2. Resolvendo aqui, vamos ter 4 sobre 2, que dá 2. E aqui nós vamos ter menos 8 sobre 2, que dá menos 4. E assim, a solução desta equação é menos 4 e 2. Eu coloco o menos 4 primeiro, só porque é uma convenção de deixar os valores menores em conjunto primeiro. Mas tanto faz, pode inverter aqui que não tem problema, né? Se a questão fosse de marcar, poderia estar diferente. Bom, vamos aqui ao segundo exemplo, né? Pelo que eu vi aqui, essas equações vai ter uma para cada situação do delta. A primeira tinha para o delta positivo, né, que vai nos mostrar duas raízes diferentes. Esta segunda aqui vamos ver a situação do delta qual é, né? Então aqui na letra B nós temos x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a zero. Então a gente começa identificando A, B e C. O A está junto do x quadrado, neste caso não tem ninguém, é 1. O B está junto do x, nesse caso é o menos 14, consideramos o sinal dele também. E por fim, quem não tem x é o C, no nosso caso 49. Identificamos os coeficientes e vamos ao delta. Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual o b menos 14, então menos 14. A gente coloca o menos 14 assim, porque se eu fizer isso ou isso, peraí, vai dar diferente, porque isso aqui é menos 196, isso aqui também é menos 196. E quando eu faço assim, isso aqui dá 196 positivo, porque nessa forma o menos também está elevado ao quadrado, né? Então é totalmente diferente menos 196 de 196 positivo. Então lembrar sempre de colocar o menos dentro do parêntese e o expoente fora. Continuando aqui, temos menos 4 vezes A. O nosso A é 1 vezes C, o C é 49.
Então, delta é igual a 14 ao quadrado, 196. Compara aqui a multiplicação, né? Compara o sinal. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 49, aqui dá 36, 4, 16, com 3, 19. 196 também. Bom, 196 menos 196 dá zero. Então aqui chegamos num delta igual a zero. A nossa equação terá uma raiz dupla, né? Duas raízes iguais. Então colocamos aqui na fórmula, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos da fórmula e o b é menos 14, então considero os dois menos. Mais ou menos raiz de delta, que foi 0, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, x é igual a menos com menos dá mais, então fica só o 14. A raiz de 0 é 0, e o 0 tanto faz como tanto fez, não precisa. Sobre 2 vezes 1, 2. E isso aqui dá 7. Então, as duas raízes aqui são iguais a 7. E este é o meu conjunto solução desta equação. O delta é igual a 0, duas raízes iguais. No caso, iguais a 7. Então, vamos finalmente terminar o terceiro exemplo. E provavelmente será um delta negativo. Já que tivemos delta positivo, delta zero, vamos ver aqui. X quadrado menos 5x mais 8 igual a zero. Identificamos os coeficientes A, B e C. O A é quem está junto do x quadrado, não tem ninguém, é 1. O B está junto do x, aqui é o menos 5. E o C está sem o x, aqui no caso 8. Colocamos na fórmula, delta é igual a b quadrado menos 4ac. Delta é igual, quem é b? Menos 5. Coloca dentro do parênteses, menos 5 quadrado, menos 4 vezes a. Quem é a? 1. Vezes c, quem é c? 8. Delta é igual a 5, menos 5 ao quadrado vai dar 25. Comparando aqui os sinais, menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. O nosso delta é igual a 25 menos 32 dá menos 7. Pronto, e aqui o nosso delta é negativo, ou seja, o delta é menor que zero. Quando isso acontece, a gente diz que não existe raízes reais. Deixa eu colocar assim, não existe raiz em R. E simplesmente assim, não precisa ir para outra parte da conta, né? Pois bem, Isaac, espero que tenha sido possível entender alguma coisa. Se ficou confuso, o barulho aqui atrapalha, alguma coisa, pode comentar aí. Se precisar, a gente refaz de novo o vídeo com mais exemplos, né? Espero que tenha atendido seu pedido e até a próxima. Bons estudos!